Amém? Amém. Ligou? Amém, irmãos. Graça e paz aos nossos amados irmãos. E estamos aqui, mais uma vez no campinho, para dar continuidade ao nosso estudo aqui das jornadas, A gente tem falado do Monte Sião, Monte Sinai, já há algum tempo, e agora a gente chegou na nona subida, E da vez passada falamos da oitava subida. Dessa vez a gente vai entrar com o assunto da nona subida. São 11, já está chegando próximo do finalzinho, para a gente remir o tempo, Porque a gente já está meio avançada a hora. Vamos abrir em Levítico. Essa jornada ela começa em Levítico 1, e ela vai até o 26:46. Então é praticamente o capítulo 25 e 26 todo de Levítico, Levítico 1? Não, Levítico 25. Levítico 25. Do 1, essa jornada, que é essa nona subida que a gente vai falar hoje, ela abrange o capítulo 25 e 26 de Levítico, todo, 25 e 26. Do 25:1, do começo, até o 26:46. Então vamos começar lendo aqui. Eu não vou ler esses dois capítulos todos, Os irmãos que quiserem depois em casa ler com calma. E assim, o encargo hoje é estar pegando a revelação dos princípios espirituais que a gente tem para ganhar com o Senhor nesses capítulos, E eu só vou estar pegando assim os pontos que eu achei assim mais importante, mais fundamental para a gente, Porque é muita coisa. Até a Rosane estava falando comigo em casa, ela estava com a folha lá cheia de texto. Aí ela falou: rapaz, mas quanto texto? Eu falei: não, isso aqui é só que eu botei no papel à parte. Só rascunho. Só que fora que eu anoto às vezes na Bíblia aqui, aí depois eu me arrependi e falei: aí diminuiu bastante, para ver se a gente vai um pouquinho mais. Peguei só o essencial, E tem coisa que não tem necessidade também, que a gente já conhece. Assunto que a gente já conhece, eu não vou tocar. Então começa assim, vamos ler primeiro do 1, Levítico 25. Do 1 até o 7. A iluminação que fica ruim para me ler. Disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na seara, não cegarás. As uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, à tua serva, ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra. Todo o teu produto será por mantimento. Amém. Só até aí, depois a gente vai ver. Como eu falei, não vou estar lendo tudo, só vou pegar alguns pontos que eu vi mais importantes. Então a gente vê que esse texto de Levítico ele começa a falar do descanso da terra. Então fala quando eles entrarem na terra, começa assim: eu disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo e 6 anos podarás a tua vinha. Então, esse aqui é um sábado de ano, né? É um ano inteiro. São 6 anos de trabalho da terra e um ano de descanso. Sendo que quando eles entram, automaticamente a terra ela já guarda um ano. É o descanso da terra. Então fala do descanso, né? É um descanso de um ano, né? Um ano sabático, vamos dizer assim, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver a questão a partir do versículo 8, mas vamos parar um pouquinho primeiro aqui nesse ano, com relação ao jubileu, né? Que já fala de um descanso de 7 semanas, de 7 sábados. Esse mesmo ciclo, né, de 6 anos trabalha e no 7 a terra descansa um ano, ele vai ser completado 7 vezes, né? Aí depois desse ciclo de 7 vezes completar esse ciclo de 7 semanas de anos, que dá 7 vezes 7 dá 49 anos, no ano 50 é o jubileu, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, que também tem a ver com o descanso, né? O descanso do jubileu também. E tipo assim, quando a gente começa a falar dessa questão do descanso, do descanso do Senhor, a gente tem que ter algumas coisas na nossa mente, né? Porque a gente vê assim, é muito comum a gente ter uma interpretação literal disso, né? Como os judeus, né? Os judeus até hoje eles guardam sábado e tem muito cristão messiânico ou judaizante que também tem essa mesma prática de guardar sábado, adventista do sétimo dia, né? Muitas pessoas têm essa prática de guardar o sábado. Então aqui a gente vai ver duas coisas: um ano sabático e o jubileu, que são o ano 50, né? Que são 7 vezes 7, esse período de 7 anos, que dá 49 anos. No ano 50 eles guardam aquele ano ali e esse é o ano de jubileu. E a gente tem que ter assim em mente algumas coisas, porque, por exemplo, primeiro, assim, a interpretação, a gente cai nesse entendimento, né, de guardar o sábado literalmente, e para a gente ter uma compreensão clara desse assunto, a gente tem que ter em mente algumas coisas quando a gente fala de descanso, né? Primeiro todos os irmãos conhecem que o Senhor ele fez, né? A gente pensa logo nesse texto. O Senhor, quando ele na criação ele criou todas as coisas até o 6º dia e no 7º dia ele descansou, não é isso? E colocou aquele dia ali como descanso, né? No 7º dia vocês vão descansar, né? Porque o Senhor no 7º dia ele descansou. Mas tem alguns outros aspectos que também a gente tem que considerar, né? Porque depois que o homem cai, depois da queda do homem, que o Senhor ele encontra Abraão, o Senhor ele faz uma promessa para Abraão, né? E a promessa que o Senhor faz para Abraão é uma terra, né? E depois também que aí vem Abraão, Isaac e Jacó, né? A gente sabe que é mudado, em determinado momento o nome de Jacó é mudado para Israel. Ele tem os 12 filhos deles, que vão se formar as 12 tribos de Israel, não é isso? E essas 12 tribos de Israel depois vão se dividir, vai formar o reino do norte, o reino do sul, que fica Judá, né? Ali aquela parte de Judá. Depois eles vão se chamar judeu por conta disso, né? Por conta da tribo de Judá ali que domina, vão para a Babilônia, né? Vão voltar. Antes disso vão ser escravos no Egito também, não é isso? Que é o que a gente justamente está estudando, a questão da jornada. Eles deram escravo no Egito, então eles saíram do Egito e automaticamente, da mesma forma como Abraão também ele foi para a terra que o Senhor tinha prometido dar em herança para eles,
O povo, quando sai da escravidão do Egito, eles, da mesma forma, eles também vão para a terra, que a gente conhece até como a terra prometida, não é isso? É a terra prometida, a famosa terra prometida. Inclusive, os judeus até hoje, e aquele povo lá daquela região ali, eles estão brigando pela terra até hoje. Né? A gente vê, eles estão em guerra ali, o pessoal da Palestina, os palestinos, com Hamas ali, com eles, eles querem que seja estabelecido o Estado palestino, né? Então até hoje eles estão brigando ali para aquela terra, é a mesma terra. Eles diziam que era a terra de Canaã, né? Que a Bíblia vai falar da totalidade dessa terra, que ela vai de Dan até Berseba. É o limite que o Senhor estabelece, de Dan até Berseba. Então essa é a terra prometida. Então, assim, para a gente entender bem esse assunto, as coisas que a gente tem que ter na nossa mente é que quando o Senhor promete essa terra para o povo, é justamente um povo que ele está saindo da escravidão, um povo que não tem terra, né? E ele vai para uma terra que o Senhor está prometendo para o povo, e quando eles entrarem nessa terra, eles vão entrar em descanso. Esse é o sentido, a promessa do Senhor. Vocês vão ter uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, né? Então estão saindo da posição de escravizado, para a herança da terra que já tinha, né, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, já tinham sido deles, né? Sim. E eles tinham ido para o cativeiro, primeiro foram para o Egito, né? Depois eles vão para o cativeiro da Babilônia. Tem esses dois períodos que eles saem da terra. Abraão, mesmo quando a gente vai ver a história de Abraão ele chega na terra, depois do período ele é provado e ele vai para o Egito. Ele desce para o Egito, é uma prova que o Senhor coloca aí, diz que tem fome na terra. E depois de estar na terra, tem fome na terra, e Abraão vai para o Egito, mas depois ele volta para a terra novamente. Jacó nasce na terra. E depois, com o problema que ele tem com Isaú, ele foge, né, para a parentela dele, voltando lá para a casa de Labão, que fica lá em Ur dos Caldeus, né, de novo, volta, mas antes ele passa ali por... o monte que ele passa, que quer dizer igreja, esqueci o nome agora, Betel. Ele passa por Betel, né? Tem aquele sonho, nossa, que terrível esse lugar, é a casa de Deus, né? Então ele é a porta dos céus, a casa de Deus, né? Ele ergue aquela pedra, derrama azeite, a figura do Senhor como a pedra principal, e o azeite Espírito Santo, mas ele não fica naquele lugar, ele sai da terra, né? E tu vê que essa questão da terra, ela vai circular o Velho Testamento todo falando dessa terra e desse descanso dessa terra, né? E um sentido é esse, é o povo sair da escravidão e você herdar a terra. Quando você herda a terra, você entra no descanso, né? E a gente sabe que isso é uma alegoria para nós hoje. Nós sabemos que a terra é uma alegoria de Cristo, ou seja, da plenitude de Cristo, né? E o povo, quando sai do Egito, como é que o povo sai do Egito? O povo sai do Egito por conta do cordeiro que foi crucificado, foi isso? Sim. Então tem aquelas pragas ali do Egito, o Senhor vai subjugando os deuses do Egito, um por um, e quando chega ali em Êxodo 12, se eu não me engano, né, tem o estabelecimento da Páscoa, né? Então o cordeiro, o Senhor dá essas ordens para Moisés, aí o povo ali, eles sacrificam o cordeiro, e a partir dali o povo é liberto, né? Interessante que começa se a gente for ver eu já estudei uma ocasião isso, quando a gente vê ali o período que o calendário deles é totalmente diferente do nosso, judaico, da época. Até o calendário judaico hoje ainda não é a mesma coisa, é diferente ainda. Porque naquela época eles contavam o tempo com o calendário deles, era um calendário lunar. Então toda palavra que a gente lê na Bíblia, no mês tal, era a mudança da lua nova. Quando mudava a lua nova, o calendário deles mudava.
né? Então, o calendário lunar. Então, e o dia deles também começava no final da tarde, depois mais ou menos das 6 horas da tarde, e ia até no outro dia, né? No meia-noite, como meia-noite para a gente é o meio da noite, né? Então, o sábado deles era também assim. O sábado começa quando o sol se põe, na sexta-feira, e vai até no sábado de novo, até o sol se pôr de novo. Né? Então, o calendário deles era totalmente diferente do nosso. Então, quando a gente começa a estudar essa questão do cordeiro, quando o cordeiro foi sacrificado, né? Que eles se alimentam do cordeiro, ali na época e quando eles são libertos, que eles saem do Egito, aquilo dali cai certinho com os períodos e os horários que o Senhor é crucificado. Quando o Senhor é açoitado, aquele horário ali que ele é chicoteado e tudo, depois ele vai para a cruz, aí ele morre, né? A hora certinha que o cordeiro foi imolado. Que só no dia tal, do primeiro mês de Abib, vocês vão tomar o cordeiro e acontece assim certinho. E no domingo o Senhor ressuscita, não é isso? No terceiro dia o Senhor ressuscita. Então, assim, primeira coisa para a gente entender é isso. Tem em mente, né, essa questão que a gente vai falar muito do sábado, que é essa questão dessa subida, dessa subida aqui, que é a nona subida, ela vai gerar toda ela em torno de sábado, de descanso, né? E ela fala da vida espiritual prática do povo de Deus. Né? Existe uma vida espiritual prática do povo de Deus revelada. Porque primeiro, quando a gente vê aqui, o sentido dela literal, quando a gente estuda isso, é o sentido da lei, é uma lei social para o povo hebreu daquela época. Então, até agora a gente estava falando da casa e do sacerdócio, não era isso? Então existia uma casa, a casa de Deus, o tabernáculo, o Senhor mandando construir o tabernáculo, não é isso? Para que ele pudesse habitar no meio do povo, né? Então o Senhor, ali aquela alegoria da casa de Deus, que é a igreja hoje, a casa de Deus somos nós, todos nós já sabemos, e nós também somos o sacerdócio que trabalhamos nessa casa. Existe um trabalhar, existem os utensílios da casa, para que essa casa ela possa, né, e funcionar conforme a vontade de Deus, né, segundo todo o modelo que ele deu ali no monte. Tem um modelo de Deus para essa casa e para esse sacerdócio. Né? Então a gente já falou de tudo isso. Essa lei agora, ela vai falar com relação, literalmente falando, com relação à cidade, às leis que regem a cidade de Deus. Né? Primeiro a gente falou da casa do sacerdote, é mais ou menos como se fosse no átrio, né? Na parte exterior da casa, da cidade. Né? Então existe uma lei também que funciona ali também. E nessa lei a gente vai ver toda esses princípios espirituais, né, revelados. Então, primeiro fala, né, de uma lei social para o povo ali da cidade, que habitava na cidade ali. Né? Então, quando eles entrassem nessa terra, a primeira coisa, a terra guardaria o sábado. Né? Então, aqui está falando que a terra, ela é guardada, o princípio aqui é que a terra, ela é guardada para o povo de Deus. Por isso, ela é a terra que descansa. Né? Então, a gente vê aqui, vamos voltar aqui um pouquinho no... Obrigado. Na vez anterior, né, na oitava subida, a gente falava um pouquinho, né, porque o Senhor tocava na questão das festas levíticas, né? Que essas festas levíticas, assim, também não vou ler todas elas, mas está no capítulo 23 aqui de Levítico. Ela começa no capítulo 23, deixa eu ver se pega no 24. Não, só 23 mesmo.
essas festas elas estão que vai falar da obra do Senhor, né? Das obras do Senhor, ou seja, do que o Senhor fez, né? Cada festa dessa é um aspecto do que o Senhor fez por nós na cruz. Então começa com a Páscoa, né? Que é o cordeiro sendo imolado, não é isso? Só que aqui, interessante, vamos ler aqui em Levítico 23, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, serão estas as minhas festas, né? Então o Senhor aqui está falando dessas festas. E interessante aqui que ele começa com sábado. Né? Ó, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. Né? Então ele começa já falando dessas festas, ele começa com sábado. E isso aqui é muito significativo para a nossa compreensão, né? Depois ele vai falar da Páscoa, né? Vai falar dos asmos, que era comemorado junto, né? Páscoa, asmos e primícias, né? Depois vem Pentecostes, que a gente sabe que é a descida do Espírito Santo, né? Fala da descida do Espírito Santo. Depois expiação, trombetas e tabernáculo, né? Expiação, que é o Senhor como nosso advogado, nosso sumo sacerdote, apresentando o sangue diante de Deus, né? Para intercedendo por nós, pelas nossas debilidades, né? Para que a gente avance, ele como nosso advogado, como sumo sacerdote, né? Trombetas é o Senhor anunciado, o Senhor sendo anunciado a todas as nações, e tabernáculo, que vai falar da nossa vida como peregrino aqui nessa terra e da segunda vinda do Senhor e da nossa entrada no milênio. E assim, por incrível que pareça, a gente vê que está falando coisas assim, aparentemente bem distintas, mas elas têm uma interligada com a outra, para que a gente venha. Por isso que é complexo de entender realmente o assunto e também de explicar. Então aqui o sentido principal da Páscoa, do descanso, vou começar a entrar aqui com o princípio principal do descanso. É você observar o que o Senhor fez na cruz, as provisões da cruz. Entende? Esse é o princípio do descanso. É você observar, mas não é só um observar com o sentido de você entender. É um observar das provisões da cruz, porque essas festas levíticas, elas vão falar das provisões da cruz, do que o Senhor fez por cada um de nós. Só que é um observar por fé. Entende? Quando a gente crê realmente que aquilo dali gera vida em nós entramos no descanso do Senhor. Esse é o sentido do descanso. Entende? Porque, por exemplo, é comum hoje também a gente ver debilidade no nosso meio, no meio dos irmãos, com essa questão das provisões da cruz. Né? Com relação, por exemplo, uma que é muito comum a gente ver, debilidade com relação ao sangue do Cordeiro, a Páscoa, ou seja, o Senhor como Cordeiro de Deus que pagou o preço pelos nossos pecados. Não é isso? O Senhor, ele pagou o preço por todos os nossos pecados. É isso que a Bíblia vai, né? Morreu por nós. Deu a sua vida, né? Para que nós vivêssemos, morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Não é isso? Um morreu, logo todos morreram. Então agora estamos nos ázimos. Somos uma só massa com o Senhor. Não é isso? Então, mas a gente sabe que tem irmãos, quando a pessoa, por exemplo, tem problema com isso, a pessoa crê, a gente conhece, sabe que tem irmãos que pensam assim, que você perde a salvação.
Quando você entende que você perde a salvação, né, você está colocando em xeque a obra do Senhor, o sangue do Senhor. Você está colocando em xeque. Assim, eu estou citando esses exemplos para a gente entender. Automaticamente você não entrou no descanso ainda. Entende? Então aqui a gente está falando do nosso descanso individual. Né? Primeiro nós entramos no descanso. O texto que a gente leu lá em Levítico 25, a terra que está descansando. É o descanso da terra. Ou seja, quando nós entramos no descanso, a terra também descansa. Entende? Porque é uma obra concluída. Entende? O descanso ele também vai falar do Filho do Senhor formado em nós. Né? Quando a obra está completa, o Senhor descansa. Quando nós entramos no descanso, e nós entramos no descanso pela fé. Pela fé nós entramos no descanso. Nós cremos no que o Senhor fez, né? Nas provisões da cruz. Então, por isso que é necessário que nós venhamos conhecer bem o assunto, entender bem o assunto, né? E ter esse assunto bem claro na nossa mente, né? Para a gente ter certeza do que o Senhor fez ali na cruz, né? Por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue dele nos fez um reino de sacerdotes, né? O sangue dele nos deu livre acesso para entrar na presença do Senhor. Né? Pelo sangue do Senhor, né? Eu não vou citar os versículos, senão vai ficar muito extenso, né? Mas pelo sangue do Senhor, ele nos fez, pelo seu sangue ele comprou de todo povo, língua, tribo e nação, um povo e os fez reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse, não é isso? Em Hebreus vai falar que pelo sangue do Senhor temos livre acesso ao lugar santíssimo. O véu se rasgou, né? E agora podemos chegar na presença do Senhor. Amém. Porque isso por conta da obra, do que o Senhor fez na cruz. Né? Então, quando nós temos essas coisas claras e nós estamos caminhando, considerando o que o Senhor fez, quando nós caminhamos nessa obra, que são as obras que vai falar lá em Efésios, que de antemão Deus preparou para que andássemos nela, não foi isso? Sim. Deus, nós estávamos caídos, mas Ele preparou uma obra, fez algo, e agora Ele preparou uma obra de antemão para que andássemos nela. Quando nós estamos em Cristo, andando nessa obra, nós estamos em descanso. Nós entramos na terra. Entende? Porque a gente deixa de entrar na terra por conta de incredulidade. Né? Que a gente vai ver em Hebreus, né? Hebreus 3. Vamos ver lá, rapidinho. Então isso tem a ver com fé, né? Com crer no que o Senhor fez. É a partir do 12. Hebreus 3, a partir do 12. Isso. E eu vou ler também o 4, também, aproveitando que a gente já está aqui em Hebreus, 4 até o 3. Hebreus 3, a partir do 12, e eu vou entrar também no 4, até Hebreus 4 também, até o versículo 3. Fala assim, ó. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O perverso coração de incredulidade, ele te afasta do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Que exortação é essa, irmãos? Que palavra de exortação é essa? Justamente as provisões da cruz. Entende? Porque quando você não tem fé, quando você não crê no Senhor, não entende bem esse assunto, isso pode gerar em você um perverso coração de incredulidade. E isso vai te afastar de Deus. Porque o que te mantém
na casa de Deus, na obra que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela, é esse sangue sendo expiado, a expiação, né? Essa obra. Porque antes, os irmãos se lembram no monte, quando o povo fala para o Senhor assim, o Senhor estava no topo do monte Sinai, não é isso? E o povo tinha medo de chegar perto, porque se tocasse no morro ia morrer. Só Moisés que subia, não é isso? Moisés tinha condição de subir. Mas o povo não podia. Se o Senhor se chegasse até o povo era fulminado por conta da condição do povo. E a ponto do povo falar, Senhor, não fala o Senhor conosco para que não morramos. Moisés fala com ele e você fala conosco. Aí o Senhor começou a falar com Moisés, Moisés, fala com eles para eles fazerem uma casa, um tabernáculo, e vão fazer esses utensílios para que eu possa vir no meio do povo, para que o Senhor possa ter comunhão com o povo. Esse é o sentido. Mas se o Senhor, o que Ele fez, e tudo isso ali, né, vai falar da igreja, que somos nós somos a casa de Deus, o nosso espírito é o lugar, individualmente, né, o lugar santíssimo, onde Deus habita, né? E se nós não temos isso, não cremos, não temos confiança, é você ter fé ao ponto de você ter confiança nisso, confiar no que o Senhor fez. Se você não tem confiança, não tem como você se unir ao Senhor. Então você está afastado dele. Então esse perverso coração de incredulidade te coloca nessa condição. Entende? De você não ter uma comunhão plena com o Senhor. Tanto, outra observação, né, falando de comunhão, quando a gente leu lá, começou a ler Levítico 25, fala que o Senhor falou com Moisés do Monte Sinai, não foi isso? Mas antes do 28 ele tinha falado com Moisés na tenda, não é isso? Então, essas escrituras de Levítico vai falar o Senhor falando com Moisés da tenda. Quando o Senhor está falando com Moisés na tenda, isso está falando de culto a Deus e está falando de comunhão de Deus com o povo.